E se os Beatles fossem brasileiros? Socorro! Eu preciso de socorro! Preciso que alguém me ajude a largar essa mania que é gostar de você! Ai, danada! Exatamente às 5h27, os besouros, bicho! É brincadeira! I think if you listen to my music and what I create and what me and my brother create together, there's so much Beatles inspiration in there. If you really listen for it, just because their lyrics and their harmonies just unbelievable. Like they're just like so nice to your ear. They just feel good to listen to. Na época da Jovem Guarda, os Beatles influenciaram muito, né? Nas roupas e cabelo, essa coisa toda, né? Não só a mim, mas todos os artistas que participaram da Jovem Guarda, nós fomos muito influenciados pelos Beatles. É muito especial esse momento, cantar And I Love Her no estúdio que os Beatles gravaram And I Love Her. Before you go, would you like to hear a song? Wow, that'd be great. Okay, take it up, Ruth. I'm Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Man. I hope I will enjoy my Senhora, como eu gosto disso. Todo mundo que faz alguma coisa com os Beatles já vem perguntar, e aí os Beatles? E os Beatles, né? Os Beatles são 4 cavaleiros que chegaram de uma estrela distante, são ETs. E invadiram o planeta Terra quando eu era jovem, quando eu tinha uns 19, 18 anos, eles chegaram no planeta Terra e tomaram conta, mudaram, revolucionaram a minha geração e as futuras e nunca mais fomos o mesmo. Os Beatles estão em tudo e por toda parte. E isso não é só papo de bitomaníaca. Eu acho que nós, bitomaníacos, só entendemos melhor as referências. Como se, sei lá, percebêssemos a Matrix, sabe? E confesso pra você que nos últimos 10 meses dessa pesquisa, ainda mais imersa na história dos Beatles e na influência deles nas teias afetivas cearenses, em alguns momentos precisei ouvir, ver e me dar espaço para só por algumas horas não pensar em Beatles. Nunca deu certo. Do Cacete e Planeta aos Barbichas, de Roberto Carlos a Billie Eilish, dos Simpsons a Rita Lee, como ela mesma disse, A Terra nunca mais será a mesma depois dos Beatles, né? Bitomania Cearense é uma série documental que homenageia e celebra a comunidade bitomaníaca do Ceará. Te convido a ouvir as vozes das principais personagens das 3 fases da bitomania cearense: os anos 60, os anos 90 e os dias atuais. Conversei com músicos, professores, produtores, jornalistas, youtubers e muitos fãs. E juntos, vamos embarcar nessa jornada mágica e misteriosa do amor do cearense pelos Beatles e tudo o que eles transformaram. Todos os links dos áudios, a lista dos entrevistados e a tradução dos trechos em inglês estão disponíveis na descrição, assim como o link para o e-book com o acervo fotográfico. A produção, o roteiro e a locução foram feitas por mim, Jamie Barteldes.
E a edição e produção musical foram feitos por Raio de Sol no estúdio da Rock and Roll Produções. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa, é só seguir o perfil Beatlemania Cearense no Instagram. O podcast Beatlemania Cearense é um produto cultural da pesquisa Now and Then, o legado da Beatlemania Cearense, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, por meio da Lei Complementar Paulo Gustavo, número 195/2022. Durante a pesquisa, achei muito interessante que a Rita Lee aponte os Beatles como extraterrestres. Afinal, a pergunta que mais fiz nas entrevistas foi: como você explicaria os Beatles para um ET? Porque só um ser que não habita este planeta poderia realmente não saber quem eles são, ou não ter sofrido a influência deles de alguma forma. O filme Yesterday, de 2019, dirigido por Danny Boyle, mostra um mundo onde os Beatles foram esquecidos, e cabe a um músico, Jack Malik, manter viva a memória das canções dos Fab Four, mesmo que ele tome para si a autoria dessas músicas. Embora tenha sido aclamado por grande parte da Beatlemania, o filme recebeu algumas críticas quanto à sua veracidade. Ele acertou ao mostrar que bandas como Oasis não existiriam, e que os Rolling Stones talvez fossem menos mainstream. Mas é difícil imaginar que, por mais incríveis que sejam as músicas dos Beatles, Jack Malik teria o mesmo sucesso deles. Afinal, ele é só uma pessoa, vivendo em um contexto social e histórico muito diferente dos Beatles. Essas críticas ficaram mais evidentes depois que Jack Barth afirmou que o texto original era dele e que o destino que reservou para Jack Malik era bem diferente do filme. Mas essa história eu só vou te contar no final do episódio, combinado? Agora, para entender melhor o que fez dos Beatles um fenômeno tão grande, ouvi a professora Vera Santiago, que você vai conhecer melhor no episódio 7. Acho que eu vou pegar a deixa do Danny Boyle, né? Como seria o mundo sem os Beatles, né? E a gente viu, né? Não teríamos várias coisas, né? O que eu diria para ele sobre os Beatles, né? Que foi uma banda que foi a primeira em tudo, né? Foi a primeira a ter 4 músicos, a ter 4 músicos, 4 cantores. 4 músicos, eu digo tocando, porque às vezes na época era uma banda, era uma orquestra tocando e o músico lá, né? Mas principalmente por serem do interior da Inglaterra, considerada assim uma parte da Inglaterra por ser uma cidade portuária não muito importante, né? Mas que tocaram os corações do mundo inteiro. Primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos e depois do mundo inteiro, né? Então, assim, quando você toca o coração de tanta gente, alguma coisa você deve ter. Como a gente não explica o amor, o que eu poderia dizer para eles é: inspiraram amor, né, por vários e vários motivos, né, por motivos técnicos, como eu já falei, né, mas por motivos temáticos, por terem crescido junto com o mundo, né. Começaram com umas musiquinhas de amor, né, em que a melodia era o diferencial, e partiram depois para as letras, para melodias, para experimentações, à medida em que foram crescendo. É tanto que com 28 anos, né, ainda muito jovens, já eram adultos, né, musicalmente. Beatles, uma revolução estética. Os Beatles não foram apenas uma banda de rock, gênero que por si só já é desafiador do status quo. Foram revolucionários em muitos sentidos.
Tudo começou em Hamburgo, no norte da Alemanha, onde eles passaram horas e horas tocando em clubes noturnos. Naqueles bares, precisavam fazer as pessoas dançarem. E também acabaram entrando na dança da cena underground, mergulhados em uma consciência marginal que envolvia experiências intensas com drogas, sexualidade e uma liberdade praticamente inexistente nas ruas conservadoras de Liverpool. Quando voltam para a Inglaterra, já não eram mais os mesmos. E o resto é história. A música ao vivo tem muito a agradecer aos Beatles, como conta Kaique Falcão. Então, hoje em dia, tem coisa que a gente faz, tem coisa que a gente consome, que foram os Beatles que inventaram, irmão. Se você hoje tem seus 17 anos, escuta Taylor Swift, você nem sabe quem é os Beatles, mas tudo que a Taylor Swift faz hoje, calma, irmão, os Beatles já fizeram há muitos anos, tá ligado? É impossível. Clipe, foi os Beatles que inventaram o clipe, tá ligado? Um álbum conceitual, histórias tem um conceito atrás do álbum, foi os Beatles que inventaram isso, tá ligado? Vim com a letrinha, hoje não tem mais disco, né? Mas ninguém compra mais CD. Mas vim com a letrinha no encaixe dos discos, foram os Beatles, bicho, tá ligado? Que mais? Pô, sistema de monitoração para palco, os Beatles que inventaram isso, tá ligado? Todos foram os Beatles, então você pode até não conhecer, não saber do que se trata, mas acho que tem uma frase, não sei de quem é essa frase, né? Que fala isso, né? Você pode até não conhecer os Beatles, mas os Beatles é ídolo dos seus ídolos, tá ligado? Tipo isso, não tem como. Tudo que já foi feito na indústria da música, vai procurar o que os Beatles fizeram antes e por isso que a galera tá fazendo hoje. Mas o impacto dos Beatles vai muito além da inovação técnica. O fato de terem sido empresariados por Brian Epstein, um homem gay numa sociedade altamente conservadora, mudou tudo. O olhar sensível e refinado de Epstein foi determinante para moldar a imagem pública dos Beatles. É importante lembrar que até 1967, ser gay era crime no Reino Unido e no país de Gales. Então, além do apurado tino para negócios, Brian sabia muito bem como apresentar uma persona aceita pelo público. Com ele, a banda rompeu com a estética bruta do rock and roll americano dos anos 50 e passou a explorar uma imagem que desafiava os padrões de masculinidade da época, como nos conta Nilo Alves. Comecei a comprar disco e sempre, como meu pai era muito de música antiga, né, de meus irmãos, não entendia como é que pode um cara com a voz dessa, uma voz fina, parece voz de mulher, cantando. Assim. Para Saulo Cruz, tudo isso era sobre liberdade. Eles surgiram num momento da sociedade que era um momento de muita repressão, né? Repressão cultural, repressão ideológica, repressão política, né? Repressão dos modos de ser, repressão da mulher, repressão da juventude, né? Então, de certo modo, os Beatles eles foram porta-vozes daquilo que todos os jovens daquela época gostariam de falar, de dizer, de se expressar e de ser, né? Então, por isso que eu disse que era algo que transcende a música, né? Porque, para além da música, o estilo deles serem era muito revolucionário, né? Tudo começou assim de modo assim muito até muito ingênuo, né? Um corte de cabelo diferente, né? Depois do corte de cabelo diferente, o modo de se expressar, de falar, né? De estar em público diferente, né? Um modo assim mais solto, né? Mais desinibido, né? Mais irreverente, poderia dizer até, que
que, de certo modo, mostrava para os jovens daquela época, né, e das gerações seguintes: olha, vocês podem se expressar do jeito que vocês sentem, do jeito que vocês são, né, se expressar com o seu amor, com a sua felicidade, com a sua alegria, mas também com a sua raiva, né? A gente vê também, né, em algumas músicas, algumas canções dos Beatles, né, e depois das carreiras solo, né, muitas vezes essa raiva pulsante, né, esse sentimento assim de desconexão, né, de que, poxa, tá tudo fora do lugar, né, e que eu preciso soltar isso que está aqui dentro de mim, né? Então, essa uma das coisas que para mim, né, que para mim particularmente me toca muito, né, na produção dos Beatles, é exatamente essa possibilidade da gente poder ser, expressar, transmitir livremente aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, sem nenhuma barreira, sem nenhuma restrição, né, sem nenhum julgamento, mas aceitar aquilo que nós somos, aquilo que o outro é, né? E isso é tolerância, isso é amor, isto é paz, né? Nilo Alves. E aí foi, quer dizer, os caras fizeram minha cabeça, né, assim, e fizeram a cabeça do mundo todo, né? Costumes, roupas, modo de agir, gíria, né? Certos vícios que naquele tempo eram se eu podia usar e hoje está condenado, né? Relacionamentos, né? E tudo isso, quer dizer, depois a partir dos hippies, né? Que a gente tinha muitos amigos hippies e costumava sair com essas pessoas e tal. Então foi uma revolução de costumes, assim, né? Uma revolução de dizer olha, você vê, naquele tempo eram boleros, né? Aquelas pessoas que cantavam com voz muito impostada, voz muito grossa, né? Aquela Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Orlando Silva. E aí, de repente, você vê 4 caras, naquela época cabeludos, mas não era nem cabeludo desse jeito, né? E cantando com guitarra, sabe? Cantando com jeitos e trejeitos e tudo. Esses cabelos grandes, que hoje podem até parecer discretos, fugiam radicalmente do padrão militar. No mundo binário, onde mulheres têm o cabelo longo e homens o cabelo curto, os Beatles bagunçaram as categorias. A imagem deles carregava traços do que hoje poderíamos chamar de queer, uma fluidez de gênero, uma leveza, uma irreverência, que à época foram vistas como pouco masculinos por muitos. E exatamente por isso, conquistaram multidões e abriram espaço para novas formas de expressão e identidade. Esse legado se reflete hoje em movimentos culturais como o K-pop e mesmo nas boy bands dos anos 90, como os Backstreet Boys, onde o flerte com a androginia virou parte da linguagem estética. Depois que os Beatles pararam de se apresentar ao vivo e começaram a demonstrar um desejo de gerir suas próprias carreiras com a Apple Corps, há diversos relatos de que Brian passou a se sentir um pouco abandonado pelos Beatles. Brian também era alvo de muitas chantagens de jovens com quem se relacionava, além de sofrer muito com a possibilidade de ter sua reputação manchada. Quando ele morreu em 67, vítima de uma overdose acidental de barbitúricos, os Beatles se viram perdidos e estavam prestes a abrir uma nova porta. Uma porta que levava para o Oriente. O Oriente, a Índia e o despertar espiritual.
eu sempre tive uma ligação especial com a Índia. E isso se deu muito pela presença dos instrumentos e da estética indiana nos discos dos Beatles. Aqueles sons, aqueles timbres, aquelas letras pareciam evocar algo maior. E tudo isso me tocava profundamente, mesmo antes de entender o porquê. Anos depois, quando tive a oportunidade de morar por quase 2 anos no velho continente, eu soube que havia um lugar que eu não poderia deixar de visitar. A nascente do rio Ganges, com suas águas limpas e sagradas, a cidade considerada a capital mundial do yoga, Rishikesh. Não era só por eu ser professora de yoga, era porque ali, naquela cidade fria do norte da Índia, cercada por montanhas e silêncio, havia um lugar que me chamava. Um retiro espiritual, um ashram abandonado, um pouco mais afastado do centro. Uma plaquinha simples indicava Beatles Ashram. Mas em 1968, quando os 4 rapazes de Liverpool estiveram lá, era a sede do movimento de meditação transcendental liderado por Maharishi Mahesh Yogi. Far from the noise and pace of city life, in the cool, clear air of Rishikesh, North India, Pathé News reports from the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi, the man who, through transcendental meditation, is currently bringing peace of mind to the Beatles. Foi ali que os Beatles, já no auge da fama, do dinheiro e da invenção musical, se renderam ao silêncio, à escuta, à dúvida. Foi ali que buscaram algo que talvez nem eles soubessem o nome. George Harrison já havia iniciado esse caminho antes, ao se aproximar de Ravi Shankar, mestre da cítara e figura central da música clássica indiana. E foi George quem mais se deixou atravessar por esse encontro entre o som e a alma. Gustavo Fitterman. A questão da espiritualidade também, porque eu sinto que eles trouxeram essa consciência maior para o Ocidente, da meditação, da espiritualidade, que é bem diferente de como a gente vê aqui no Ocidente tradicionalmente. A partir dali, a música dos Beatles muda de forma e de sentido. Entram as escalas modais, o som das cítaras, os mantras, as letras mais introspectivas e até devocionais. A própria ideia de que a música pode ser um caminho de transformação pessoal ou espiritual começa a se firmar. Essa viagem para dentro, iniciada no Oriente, fez com que o Ocidente passasse a olhar de outro jeito para a meditação, para o vegetarianismo, para o silêncio e o autoconhecimento. O que os Beatles vivenciaram nesse mergulho interno mexeu completamente nas estruturas e nos interesses que eles desenvolveriam mais adiante. O álbum branco nasce entre meditações e palestras do Maharishi. A Índia também não foi a mesma depois dos Beatles.
Eles não criaram a famosa Hippie Trail, aquele caminho percorrido por jovens em busca de sentido, mas ajudaram a afirmar a Índia como um destino espiritual. Quando foram a Rishikesh praticar meditação com o Maharishi, abriram um portal entre o Oriente e o Ocidente que nunca mais se fechou. Yoga e meditação convidam a olhar para dentro, para além das máscaras, para além dos desejos e mentiras que contamos para nós mesmos. E isso casava perfeitamente com os valores dos hippies: paz, natureza, liberdade, arte, espiritualidade alternativa e crítica ao consumismo. E, claro, a guerra. Os Beatles não lideraram esse movimento sozinhos, mas deram a ele um alcance global. Claro que nem tudo ali foi paz e contemplação. O retiro terminou com desentendimentos, com suspeitas e com um certo desencanto, que também deixou marcas na forma como a meditação foi recebida no Ocidente. No primeiro Café com Beatles, evento que a banda The Shouts organiza mensalmente na Casa Ganesha, conversamos sobre a possível inexistência de tantos estúdios de yoga no Ocidente se os Beatles não tivessem aberto essa possibilidade, através das experiências deles. Vera Santiago nos conta que quase não dá bola para a oportunidade de praticar meditação transcendental por causa dos boatos do ashram. Inclusive, eu demorei bastante a ser meditante, porque um dos que estavam lá em Rishikesh, um tal de Magic Alex, começou a falar mal do Maharishi, etc, etc, que o Maharishi estava dando em cima das atrizes lá que estavam em Rishikesh, né? É no ashram, né, que eles chamam. E aí, mas aí minha irmã foi antes de mim, uma prima minha antes de mim, né? E aí eu resolvi entrar, fazer a meditação transcendental numa época bem difícil da minha vida, né? Alguns estudiosos dos Beatles afirmaram que a intenção do Magic Alex ao difamar o Maharishi foi exatamente impedir a influência da cultura oriental sobre o grupo. Afinal de contas, os Beatles sempre foram um negócio milionário, e valores como desapego ao materialismo excessivo ou mergulho em questões espirituais representam exatamente um contraponto ao capitalismo dominante, né? É verdade que o Maharishi se empolgou com a visibilidade que os Beatles trouxeram para suas práticas. E sabe, tendo morado na Índia, posso afirmar com conhecimento de causa que qualquer estrangeiro branco é tratado de maneira diferente naquele país, resultado das feridas abertas pelos quase 200 anos de dominação britânica antes da independência em 1947. Mas nada justifica as inverdades espalhadas à época. Anos depois, John, Paul e especialmente George fizeram declarações de arrependimento, reconhecendo que foram enganados quanto às intenções e à índole do guru. Mesmo com o afastamento brusco e a crítica direta em Sexy Sadie, é inegável que a Índia nunca mais saiu dos Beatles. Sua influência se manteve viva no ativismo pela paz de John, na defesa dos animais de Paul e principalmente na obra pós-Beatles de George Harrison. Quem sabe até o Peace and Love do Ringo não carrega uma pitada de Masala? As bandeiras dos Beatles. A contracultura, esse movimento que contesta os valores tradicionais da sociedade, ganhou força nos anos 60, em meio às lutas pelos direitos civis,
a oposição à Guerra do Vietnã e a explosão de novas formas de pensamento. E os Beatles estavam lá, no epicentro dessa revolução cultural, não apenas como trilha sonora, mas como agentes de mudança. Gilvan Moura. Há pessoas que falam assim, os Beatles eram progressistas. Eles sempre se viram como progressistas, por mais que as pessoas não queiram, né? O George Harrison, antes de morrer, ele falava, se tem uma coisa que eu sou um progressista, eu sempre fui, né? O George, ele tinha todo aquele relacionamento com o povo da Índia, né? Sair da religião cristã, né? Porque ele foi criado católico, né? Porque a mãe era irlandesa, né? Então, dos Beatles, só o Ringo não tinha ascendência irlandesa, né? Agora os outros 3 tinham. Então eles tinham a religião da vida deles, mas todos eles viraram tanto quanto as costas para isso, né? Então o que acontece? A questão dos Beatles serem progressistas, você vê o Paul McCartney fazendo uma música anti-Donald Trump no álbum Egypt Station, a música chamada Despite Repeated Warnings, que é apesar, né, dos repetidos avisos, né, o qual ele fala, tanto é que no livro dele, McCartney As Letras, ele vai falar sobre a letra dessa música, ele fala do Trump, né, de como ele não gostava, como ele achava que era um cara perigoso, um cara que não gostava, né, não se importava com o meio ambiente, que sempre foi uma bandeira que o Paul, o George e o Ringo sempre levaram. O Ringo, por exemplo, no aniversário dele de 80 anos, durante a pandemia, né, o dinheiro todo arrecadado lá com a festa que foi feita lá, com as lives que ele fez e tal, ele doou pro Black Lives Matter, o que irritou alguns bitomaníacos. Eu jamais entendi porque um pensamento conservador em relação a comportamento, eu acho meio contraditório você abraçar os Beatles, né? Mas curtir a música deles, eu não vejo nada de conservador nem de progressista ou você escutar Love Me Do, ou Hey Jude, ou até mesmo Let It Be, né? Mas eu acho que eles, como pessoas, nenhum dos 4 era conservador. Eu tive acesso a muitos recortes de jornais sobre a bitomania cearense, e um deles me chamou muito a atenção. Era um trecho de uma reportagem sobre a The Shout, a banda dos meus pais nos anos 90, sobre a qual eu comento mais no episódio 5. Nessa reportagem, minha mãe, no auge dos anos 90, deu uma declaração que representa bem como a chegada dos Beatles ao Brasil se deu como uma banda comportada. No jornal dizia: Sylvia, a única mulher da banda, reforça a importância de, assim como os Beatles, levantar uma bandeira contra as drogas. Essa fala mostra como muitas vezes a mensagem dos Beatles chega incompleta. No início da carreira, os Beatles tinham uma imagem até meio caretinha, com seus terninhos alinhados, um visual que combinava muito com o estilo da Jovem Guarda. Mas longe daquela imagem, eles foram apresentados às drogas por figuras influentes da época, como Bob Dylan. A partir daí, experimentaram LSD e outras substâncias que influenciaram diretamente álbuns como Revolver, que foi um marco da psicodelia e da inovação musical. Sem essas expansões de consciência, dificilmente teríamos os Beatles como os conhecemos, revolucionários, experimentais e profundamente influentes. É importante lembrar que a chamada Guerra às Drogas foi iniciada nos Estados Unidos nos anos 70, sob o governo do presidente Richard Nixon. Essa política repressiva, com foco na criminalização dos usuários, teve efeitos devastadores e contribuiu para estigmatizar o uso das substâncias que influenciaram a arte e a cultura daquela época. Por isso, para compreender a trajetória dos Beatles, precisamos olhar para esse contexto histórico e artístico com mais atenção e menos preconceito.
Kaique Falcão. Os Beatles vieram para o Brasil, chegaram no Brasil através da Jovem Guarda, né? Das traduções ali do Renato Blue Caps, do The Fibers, dos caralho. Mas, então ele chegou só a melodia, na verdade. Chegou nem a letra, né? Muito mais o comportamento, in natura, né? Quando chegou. Então, talvez a galera mais antiga, tipo meu pai para trás, a galera do meu pai ali, 70 anos, 80 anos, que viveu, né, na época, não se ligue exatamente do que foram, de quem eram exatamente os Beatles, os pensamentos, os comportamentos, né? Tipo, isso não foi importado, só veio importado a melodia, né? E eu acho que para entender todo o contexto, o resto do contexto, que eles eram contra o status quo, que eles eram, né, tiravam sarro com a galera milionária, que tirava sarro com a rainha, tirava sarro com tudo isso, a pessoa tem que ir um pouco mais a fundo, né? Por isso que eu falo que quem é fã se liga, que quem conhece a música não necessariamente, sacou? E assim, é muito difícil falar que os Beatles eram uma banda de esquerda, porque eles eram ingleses, né? Então, e isso também vai sendo mutado com o tempo, né? Vai sendo mudado com o tempo, assim, porque o que era esquerda antigamente, talvez não seja hoje, né? O parâmetro vai sendo alterado, né? Mas que de fato eram comportamentos que eu enxergo como progressistas, né? O pacifismo do John contra guerras, tá ligado? A liberdade sobre a liberdade de falar sobre sexualidade, falar sobre posições sobre drogas, sobre álcool, tudo mais. Eu acho que isso é um progressismo, não é conservadorismo, entendeu? E aí eu acho que sim. Ou se eu pudesse falar hoje, olhando para trás, que os Beatles são sim uma banda de esquerda, assim. Não sei se é de esquerda falar, eu acho que é complicado, né? Botar assim essa chancela, banda de esquerda. Eu acho complicado porque, mas com base nos comportamentos, com base nos discursos, com base nos caras, né? Eu nunca conheci ninguém de direito sendo vegetariano. Então, eu nunca conheci. Se tem, pode ser que tenha, mas eu nunca conheci alguém de direito sendo pacifista como o John, sendo todo esse lance de paz e amor. Bom, não conheço, mas se já teve, então, né, quebra o meu discurso, sacou? Inclusive, hoje, algo que você falou, né, sobre o lance de eu que bater de frente com casa, com cachês e tentar usar a minha audiência, né, meu perfil ali, meu lugar de fala, para denunciar algumas coisas sobre o músico, sobre como é a cena, sobre como é o músico tratado, sobre o meu universo. Com toda certeza, os Beatles me ensinaram isso, sacou? Porque eles me ensinaram tanto quanto algo que eu sempre falo também sobre o posicionamento da arte, né? Que tem a arte, eu sempre falo isso, que é a arte engajada, né? Que é a arte que o cara vai lá e te bota para refletir, te incomoda, te bota, né? Te dá um motivo para pensar, que te cutuca. E tem a arte que não, vamos dançar e vamos nessa. Deixa eu segurar a tua mão, tá ligado? E os Beatles fizeram isso, né? Eles tiveram a arte do entretenimento puro, da dança e tudo mais, mas quando eles sentiram que, bicho, a gente tem que falar sério, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre amor, a gente tem que... Eles foram lá e fizeram, sacou? E é isso que eu acredito no papel do artista, né? Eu acho que o artista tem que ser justamente saber se posicionar, saber se proteger, saber levantar a voz, né? Porque ele tem aquela condição, ele tem audiência, ele tem lugar de fala, ele tem propriedade para falar e tem que usar aquela audiência para falar sobre aquilo. Senão você passa por alguém que, tanto faz, sacou? Os Beatles ensinaram isso. Até hoje, na verdade. Mesmo antes da morte de Brian Epstein, os Beatles já demonstraram estar atentos às mudanças que o mundo precisava. Em 1964, em Jacksonville, na Flórida, os Beatles se recusaram a se apresentar para uma plateia segregada e exigiram, por contrato, uma atitude extremamente revolucionária para a época e que só artistas do tamanho deles poderiam tomar. Como conta Vera Santiago, essa decisão inspirou gerações. Eles disseram, plateia segregada nós não tocamos, né? E aparece lá o empresário preocupado, disse não. E a fala da Whoopi Goldberg, dizendo que foi a primeira vez que ela sentou numa plateia do lado de um branco, né, ouvindo uma canção.
a questão dos Beatles é muito maior, não é? Do que aquelas músicas românticas do início, do que as músicas psicodélicas, mas foi lá no início que já começou essa questão do combate ao racismo, da questão pela paz, que isso ficou mais claro nas questões das músicas posteriores dos Beatles. A consciência crítica aparece também nas letras de Blackbird, composta por Paul McCartney, e que foi inspirada na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A imagem do pássaro negro cantando durante a noite é uma metáfora delicada e poderosa sobre a resistência e a emancipação. Outras canções como Revolution, Working Class Hero da carreira solo de Lennon e Piggies de Harrison também apontam para críticas sociais, políticas e ao sistema. Ainda que nem sempre de forma explícita, os Beatles estavam atentos e conectados com o mundo ao seu redor. Em 1971, George Harrison organizou o Concert for Bangladesh, considerado o primeiro grande show beneficente da história da música pop. Reuniu nomes como Bob Dylan, Ravi Shankar, Eric Clapton e Ringo Starr em prol dos refugiados da Guerra da Independência de Bangladesh. Se o Live Aid de 85 é conhecido como o marco do Dia Mundial do Rock, é justo dizer que tudo começou no palco do Madison Square Garden com George, movido por compaixão e consciência global. Essa liberdade não se restringia ao palco. Ela atravessava questões de identidade, de gênero, de papéis sociais. A contracultura Beatle também incentivou o rompimento com o machismo e os padrões opressores. John Lennon é um exemplo notório dessa transformação. Em suas primeiras relações, foi controlador e violento, e mais tarde reconheceu publicamente esse comportamento, assumindo a vergonha por ter reproduzido atitudes machistas, e passou a se engajar em causas feministas ao lado de Yoko Ono, como mostra esse trecho da entrevista à Playboy em 1980. All that, I used to be cruel to my woman and beat her. That's me, because I used to be cruel to my woman and physically. Any woman. You know, I was a hitter. I couldn't express myself, and I fought men, I hit women, I was violent. That's why I'm always on about peace. You see, it's the most violent people that go for love and peace. And I sincerely believe in love and peace. But I am absolutely a violent man who has learned not to be violent and regrets his violence. Esse processo de autocrítica e mudança é uma das provas mais bonitas de que a revolução cultural também passa por dentro. Gilvan Moura. Uma outra coisa que eu tenho visto também é uma tentativa de destruição da imagem do John Lennon, né? Por ser talvez um ícone progressista, e talvez de esquerda, seja lá como as pessoas querem ver, eu vejo uma tentativa de justificar as balas que ele tomou. Eu já vi muito disso. E com isso acabando com a vida dele, falando que ele batia em mulheres e tal, que ele imitava pessoas com retardamento mental. Eu sempre falo o seguinte, que essa tentativa enlouquecida de destruir a imagem do John Lennon é o que eu sempre falo. É para tentar justificar a morte dele por tiros. Geralmente eu vejo as pessoas que tentam fazer isso são pessoas armamentistas, né? Então isso aí já explica bastante. E são pessoas, infelizmente, de direita ou conservadoras, que elas olham o John Lennon como um perigo. O John, por incrível que pareça, Richard Nixon morria de medo do John Lennon, né? Então o John tinha um poder, e ele morto, pior ainda, né? Porque as pessoas, ao ouvir Imagine, as pessoas ainda têm essa tentativa de falar que é o manifesto comunista em música.
E quando a gente fala de polêmica em torno de John Lennon, Yoko Ono quase sempre entra no centro da conversa. Mas ao contrário do mito que a pinta como vilã, Yoko já era uma artista conceituada antes de conhecer John, reconhecida no circuito da performance e da arte conceitual. Enquanto Lennon ainda era visto como um artista pop, ela já provocava plateias com obras como Cut Piece, que depois inspiraria artistas como Marina Abramović. A relação dos dois desafiou convenções de raça, gênero e cultura, e por isso incomodou tanto. Foi com Yoko que John mergulhou no ativismo, na arte mais experimental e numa fase solo marcada por vulnerabilidade e honestidade. E depois da morte dele, ela seguiu como guardiã de seu legado, muitas vezes ao lado do filho Sean. Yoko não foi um fim, foi abertura, foi caminho. John Lennon e Yoko Ono fizeram do amor e da paz uma bandeira política. O famoso Begging for Peace, os slogans War is over if you want it, Give peace a chance e a canção Imagine se tornaram hinos de uma geração que sonhava com um mundo diferente. Aliás, falando em fusão de gêneros artísticos, os Beatles também foram pioneiros. A capa de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é um manifesto visual, um verdadeiro mosaico de referências culturais, de Oscar Wilde a Bob Dylan, de gurus indianos a escritores ocultistas, tudo reunido em uma colagem ousada, colorida e simbólica. As músicas desse álbum, como A Day in the Life e She's Leaving Home, revelam um mergulho profundo em temas existenciais e sociais. E como dizia Lizzy Bravo, fã brasileira que entrou para a história ao gravar vocais com os Beatles, era importante ouvir com atenção, porque eles estavam dizendo coisas importantes. Eu me lembro que a grande Lizzy Bravo, que cantou com os Beatles em Across the Universe, ela falava comigo. Ela me chamava de Baldy, né? Baldy, que é careca em inglês, falou: Baldy, eu não consigo entender uma pessoa que gosta dos Beatles e não tem a curiosidade de saber sobre o que eles estão cantando. Paul McCartney seguiu outro caminho no ativismo, a defesa dos animais e do meio ambiente. Em 2009, com sua filha Mary, criou a campanha Meat Free Monday, convidando o mundo inteiro a repensar seus hábitos alimentares. Não era uma revolução radical, era só um convite simples: um dia da semana sem carne. No mesmo ano, eles lançaram o documentário One Day a Week, que mostra com imagens tocantes os impactos da pecuária industrial no planeta, a poluição dos rios, o desmatamento, o sofrimento dos animais e o desequilíbrio climático. Tudo isso para alimentar um sistema que consome muito e devolve pouco. E esse compromisso está também nas músicas de Paul. Em Looking for Changes, ele denuncia os testes em animais. E até nos Simpsons, ele levou a mensagem. Paul foi espalhando essa semente. E muita gente ouviu, como a professora Vera Santiago nos conta. Ele se envolveu muito na campanha do Segunda-feira Sem Carne, que eu encampei antes de ser vegetariana, né? Porque disse, não, vamos ver como é, né? Fiz muitos anos. E quando, por causa da minha diabetes, eu precisei realmente entrar na alimentação vegetariana, foi fácil.
Curioso como tanta gente ama as músicas do Paul, mas torce o nariz quando ele fala de vegetarianismo, né? E olha que ele não tá pedindo tanto assim. A Segunda Sem Carne não é sobre virar vegano da noite pro dia. É sobre repensar, sobre fazer uma pausa, fazer um gesto de cuidado com o planeta, com os animais e com a gente também. Um dia só, isso já faz diferença. Produzir 1 quilo de carne bovina consome mais de 15 mil litros de água. A pecuária industrial polui solos, rios, consome recursos que poderiam alimentar muito mais gente, de forma mais justa e compassiva. E mesmo que você só coma frango ou peixe, a avicultura também causa impactos severos e a pesca tem desequilibrado ecossistemas inteiros. E a gente nem entrou nos aspectos éticos ainda. Então, se você ama o Paul, aquele mesmo que escreveu Looking for Changes, que tal ouvir o recado? Um dia sem carne, um gesto de amor, uma mudança possível. Os Beatles e as fake news. Os Beatles foram mestres em lidar com a atenção intensa da mídia e não fugiram das fake news e teorias conspiratórias que rondaram sua história. Uma das mais famosas é a lenda de que Paul McCartney teria morrido em um acidente e sido substituído por um sósia, a chamada teoria do Paul is dead. Eles brincaram com essas especulações em entrevistas e até em capas de álbum, como forma de zombar do sensacionalismo e do poder das histórias inventadas pela imprensa. Além das tensões internas e externas, os Beatles também romperam barreiras institucionais no mundo da música. Cansados dos limites impostos pela gravadora EMI, que controlava suas gravações e lançamentos, criaram em 68 a gravadora Apple Corps. Com essa iniciativa, ganharam autonomia para experimentar artisticamente e também deram espaço para novos artistas e bandas florescerem sob seu selo. James Taylor, Badfinger, Billy Preston e Mary Hopkin, entre outros, foram alguns dos talentos lançados pela Apple, que se tornou um símbolo da liberdade criativa no final dos anos 60. E depois do fim. Após o fim dos Beatles, cada integrante seguiu seu próprio caminho, e os 4 mostraram que o fim da banda era apenas o início de outras histórias muito potentes. John Lennon mergulhou de cabeça no ativismo político, transformando sua arte em plataforma de ação, ao lado de Yoko Ono, uma artista conceitual respeitada antes mesmo de conhecê-lo. John passou a ser reconhecido como um criador provocador e engajado, muito além do estereótipo de popstar. Sua luta pela paz, pelos direitos civis e contra o imperialismo marcou a década de 70 e deixou uma herança poderosa. George Harrison aprofundou-se na espiritualidade, rompendo com o cristianismo tradicional e abraçando o movimento Hare Krishna como caminho filosófico e existencial. Sua conexão com a Índia e com a música devocional transformou sua produção artística. George também financiou alguns filmes,
e idealizou o Concert for Bangladesh, unindo arte e solidariedade de forma pioneira. Ringo Starr escolheu a leveza e a sobriedade como bandeiras. Após enfrentar dificuldades com álcool, encontrou equilíbrio e se reinventou, liderando a All Star Band, projeto colaborativo que deu espaço a diversos músicos e manteve viva a alegria de estar nos palcos. Sua constante mensagem de paz e amor tornou-se quase um mantra, refletindo a simplicidade generosa de sua trajetória. Paul McCartney seguiu como o mais prolífico em termos musicais e também se destacou com seu ativismo. Vegetariano desde os tempos com Linda, defensor da causa animal e das pautas LGBT, Paul pratica yoga, fala abertamente sobre cannabis e mantém uma vitalidade impressionante. Em 1990, sua primeira vinda ao Brasil, com direito a recorde mundial de público no Maracanã, marcou toda uma geração e abriu um novo ciclo da bitomania em solo brasileiro. Saulo Cruz. A gente vive atualmente, né, no mundo, na sociedade, um, um período assim muito delicado, né? Um período onde pululam muitas guerras, né? Tem guerras que estão em curso atualmente no mundo. A gente que mora aqui no Brasil, a gente às vezes até não sinta tanto, né? Porque são conflitos em outros continentes, né? Que falam de outras culturas, outros povos, mas isso acaba nos atingindo também, né? Até, talvez até inconscientemente, né? Se a pessoa não, talvez não admita conscientemente, mas isso acaba nos atingindo porque todos nós fazemos parte de um só, né? Todos somos um só. Ah, então, estamos vivendo também um recrudescimento também dos pensamentos que foram ultrapassados. A gente pensava que foram ultrapassados, que foram vencidos, mas não, eles estavam ali ainda guardados, né? Do fascismo, do nazismo, né? Do autoritarismo, né? Da, então, tudo isso está como que sendo redespertado novamente, né? E é interessante que, quando os Beatles surgiram, eles surgiram exatamente também nesse mesmo contexto, né? Um contexto de conflitos sociais, conflitos políticos, né? Conflitos entre nações, né? Nações que estavam passando por um pós-guerra também, que logo em seguida também veio uma outra guerra importante, que foi a Guerra do Vietnã, né? Então, a mensagem que os Beatles trouxeram para aquela época, para o homem daquela época, serve também para o homem de hoje, né? E com certeza ela servirá para o homem do futuro, porque infelizmente nós sempre teremos conflitos entre nós, né? Faz parte do ser humano, né? O conflito, né? Porque todos nós somos muito conflitantes interiormente, né? E esse conflito acaba muitas vezes, inevitavelmente, ultrapassando a nós, né? E acaba virando algo social, né? Algo que alcança as nações, de modo geral. E a mensagem dos Beatles está ali, exatamente como um contraponto a tudo isso, né? E sempre haverá, dentro de nós, um anseio por retornar a essas mensagens, que são mensagens que voltam a despertar em nós esse anseio, o anseio pela paz, o anseio pela tolerância, o anseio pela aceitação, pela escuta um do outro, né? O anseio por um mundo mais unido, né? Ah,
isso está dentro de nós, né? E isso está dentro do coração humano, né? Por mais que nós tenhamos os conflitos, a gente sempre anseia por isso. E essa mensagem, ela sempre vai passando para as novas gerações a partir daquilo que eles deixaram, né? Que são as suas músicas, que são as suas produções culturais, né? Que é a sua mensagem, que é aquilo, principalmente, eu diria, aquilo que marcou nos corações, nos nossos corações. E se no início desse episódio a gente falava sobre a grandiosidade dos Beatles, talvez a resposta esteja justamente na impossibilidade de separar suas músicas do contexto em que nasceram. No filme Yesterday, de 2019, essa ausência é tratada como uma fantasia, mas também como uma provocação. O roteirista Jack Barth, que criou a ideia original, contou em entrevista que, quando vendeu o argumento, acreditava que seu conto seria filmado com fidelidade, mas não foi o que aconteceu. Ele acabou acreditado como coautor do roteiro, e partes essenciais de sua história foram alteradas. No texto original, Jack Malik não se torna um astro mundial. Ele apenas volta a tocar em pequenos palcos, em gigs locais. Isso fazia parte da crítica central da história. Por mais geniais que sejam as músicas dos Beatles, o que as tornou tão influentes foi também o encontro entre talento, juventude, carisma, rupturas culturais e um desejo coletivo de transformação. Daniel Cobaia. Os Beatles tiveram o talento deles, a sorte de estarem juntos. A história conta muita coisa, se você pensar. Se fosse 15 minutos depois, os Beatles nunca teriam acontecido. Ou se tivesse acontecido tal coisa de tal forma, os Beatles nunca teriam. Se o Brian Epstein não tivesse ido para o bar um dia e visto eles tocando, talvez nunca tivessem acontecido. O George Martin, acho que negou, no começo negou, não, o George Martin muito ligado à música erudita, não se apaixonou de cara pelo som deles, então poderia não ter acontecido nada ali. Então eu explicaria para o extraterrestre que são 4 caras muito talentosos que estavam no lugar certo, na hora certa, e tiveram, além do talento e de uma qualidade excepcional, tiveram a sorte de tudo acontecer, de modo que eles trouxeram uma coisa pra gente que mudou a história da humanidade a partir dali, e são referência daquilo que eles fazem até hoje. Nos anos 80 e 90, a Beatlemania ganhou um novo fôlego no Brasil, e especialmente no Ceará. O interesse pelas carreiras solo de John, Paul, George e Ringo reacendeu a paixão dos fãs, ao lado do impacto histórico do primeiro show de Paul McCartney no país. E no próximo episódio da primeira temporada do podcast Beatlemania Cearense, surge o programa Frequência Beatles e com ele a criação da Festa do Frequência Beatles, que logo se tornaria o coração pulsante dessa segunda geração de beatlemaníacos cearenses. É sobre esse movimento cultural, radiofônico e afetivo que falamos no episódio 3.